Olá, vamos fazer agora uma aula falando sobre o estado de um gás, tá? Um estudo físico dos gases, onde nós vamos aí trabalhar as condições que um gás apresenta. Essas condições serão o volume, que nós vamos representar aí por V. O volume, ele é medido em mililitros, em litro, em metros cúbicos, tá? A pressão, que é medida em milímetros de Hg, nós vamos representar por P, milímetros de Hg, ou então ATM, é o mais comum, e também pela temperatura, que nós vamos representar aqui pela letra T, sendo que a temperatura pode ser ou em graus centígrados ou em Kelvin. Nós sabemos que o estado de um gás é alterado quando alguma dessas condições aqui ao que o gás está submetido se altera, ok? Sobre o volume, nós sabemos que o gás ocupa o volume do recipiente onde ele está contido, o total volume do recipiente, ok? E a pressão que o gás exerce é por conta da movimentação das partículas retidas ali naquele recipiente, retidas ali no espaço físico. Então, a pressão é realizada pelo choque das partículas na parede do recipiente. Então, aqui, por exemplo, as partículas se chocam aqui contra as paredes desse recipiente e aí exercem uma pressão. E também a temperatura, que é dada pela vibração, pela energia contida aqui nas partículas do gás. Algumas leis experimentais relacionaram aí essas três condições, o volume, a pressão e a temperatura dos gases. Uma delas nos diz que se a temperatura for mantida constante, então, para temperatura constante, se eu alterar a pressão, então imagine que eu tenho aqui um êmbolo e que eu empurro esse êmbolo aqui nessa direção, aumentando aí a pressão que o gás vai exercer aqui nas paredes do recipiente. Se eu aumentar a pressão, para que a temperatura seja constante, então temperatura é igual a constante, sim, o que vai acontecer com o volume? O volume ele vai diminuir, ou seja, quando nós mantemos a temperatura de um gás constante, o volume é inversamente proporcional à sua pressão. Assim, o volume, a pressão no estado 1 vezes o volume no estado 1 é igual à pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2. Isso porque o produto pressão vezes volume, ele tem que ser sempre constante. Agora imagine que no segundo caso eu queira manter a pressão constante e que eu vou aquecer aqui esse gás, ok? Então eu vou aquecer o gás. O que vai acontecer aqui com o volume, com a temperatura, para que a pressão seja mantida constante? A temperatura, é claro, como eu estou aquecendo, vai aumentar, estou fornecendo energia para as partículas. Então, para que a pressão, desculpe, seja mantida constante, o que vai acontecer? O êmbolo aqui, ó, ele vai se elevar, aumentando o volume. Assim, para uma mesma massa de gás, a pressão vai ser mantida constante e o volume vai aumentar quando a temperatura também aumentar. Então, aqui vai haver um aumento do volume, ou seja, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Então, a razão entre temperatura e volume é igual a uma constante. Na nossa próxima aula, nós vamos ver aí o que acontece para que o volume, vou mudar aqui a cor, para que o volume seja constante. O que acontece aí com a temperatura e com a pressão, ok? Um abraço.